Você já ouviu falar em constelação sistêmica? Não? Então vai descobrir agora. E quem vai explicar é o juiz Yuli Rotter, da 2ª Vara de União dos Palmares e responsável pela constelação sistêmica no NUPEMEC do Tribunal de Justiça. O que é constelação sistêmica? Constelação sistêmica é um método, é uma ferramenta, é uma filosofia, aonde que nós vamos entrar em contato com o inconsciente de uma pessoa através de ressonância. A comunicação entre duas pessoas, ela se faz também por ressonância, por algo não verbal. E quando nós acessamos isso, nós temos então a possibilidade de entrar em contato com memórias inconscientes que a pessoa mesmo não sabe que tem. Então, por exemplo, às vezes num relacionamento, a gente, entre marido e esposa, a esposa olha para o marido, mas não olha só para o marido, olha o marido como se fosse um pai. Ela transfere o relacionamento paterno para o marido. E isso que numa constelação a gente é capaz de perceber. Esse método é utilizado no judiciário para resolver conflitos de família, né? A gente pode afirmar que essa prática, ela realmente funciona, os conflitos são resolvidos da sua raiz, realmente? Sim. As constelações, ou também uma postura sistêmica, ela promove algo muito importante numa solução de conflitos, que é o reconhecimento afetivo entre as partes. E também, às vezes, até o próprio autorreconhecimento afetivo, que é o principal. Eu também me vejo enquanto um ser emocional, porque o conflito ele não é meramente racional, não é um conflito, ele é eminentemente emocional. Se nós partimos diretamente para o plano racional, antes de vermos no campo de família, principalmente, o que aconteceu no plano emocional, talvez essas emoções aflitivas ainda vão ali permanecendo, gerar outros processos. Então a gente tem um divórcio, depois a gente tem depois uma regulamentação de visitas, nós temos uma execução de alimentos. Por quê? Porque as emoções ali não foram acolhidas. Permanece o conflito, justamente porque antigamente entendíamos que o judiciário não era um campo para lidar com as emoções. E a gente enxugava gelo. Eu me lembro que a gente fazia vários processos, e de um ano para o outro era o mesmo conflito, só que mudava o processo. Quando eu parti para esse campo um pouco mais emocional, escutando, fazendo uma escutativa, tendo uma postura diferente, aí os processos eles pararam de se multiplicar. Yuli, e quem faz a constelação? É o juiz? Ele pode lidar assim com essas questões emocionais de uma pessoa, de uma família? Ele pode praticar a constelação? Isso daí, precisamos ver as normas do Código de Processo Civil. As normas do Código de Processo Civil, elas impedem que o juiz ele se aproxime na intimidade das partes quando ele vai julgar o processo. E aí nós temos os institutos da suspeição e do impedimento. Então, a gente precisa entender que o próprio Código de Processo Civil impede que o juiz se aproxime da intimidade das partes, para que ele tenha um distanciamento necessário para o julgamento. Então, quem faz a constelação é uma equipe? São profissionais que são preparados para isso? Sim, geralmente são consteladores que ajudam e apoiam uma equipe multidisciplinar que apoia aquela questão. O juiz ele pode, então, constelar um processo que não seja dele? Se você entender que a constelação ela promove
o reconhecimento afetivo e que esse reconhecimento afetivo ele é importante na solução do conflito, eu entendo que essa sim é uma atividade fim e pode ser uma atividade fim do juiz. Doutor, e nas questões, nos casos de segredo de justiça, como é que funciona a prática, né? Como é que a constelação ela é aplicada? Exatamente, essa é uma questão também muito importante que nós precisamos a cada vez aperfeiçoar. O segredo de justiça é uma norma, né? É um instituto no Código de Processo Civil que deve ser respeitado. Não é que ele pode ser respeitado, ele deve ser respeitado. O segredo de justiça, ele preserva a intimidade das partes. Então, hoje eu entendo que quando o juiz ele decreta o segredo de justiça, o processo de constelação ele deve ser feito de uma forma sigilosa, ou seja, por uma equipe, não pode ter pessoas vendo aquela constelação. Então, nesses casos de segredo de justiça, é muito importante manter essa regra, fazer a constelação somente com a equipe. Para preservar, né, a identidade das pessoas, exatamente. das partes na questão. As pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo, se elas têm alguma ação na justiça e elas acabam se identificando, né, com a constelação, elas têm o direito de solicitar ao judiciário que aquele conflito possa ser resolvido a partir da conciliação? Sim, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nós temos um núcleo de direito sistêmico, que é chamado de direito sistêmico, aonde que eu coordeno, sou coordenador, e nós temos pessoas também capazes de fazer esse apoio às varas, às unidades, tanto no plano, vamos dizer assim, presencial, principalmente hoje com a pandemia, de forma virtual. Okay, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. É isso, e agora que você já sabe tudo sobre constelação sistêmica, é só ficar ligado nas notícias do Poder Judiciário, no site tjl.juiz.br e seguir o Tribunal de Justiça nas redes sociais. Até mais!